Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso objetivo hoje é trabalharmos com a categoria, de funções dentro do Excel. Em alguns vídeos anteriores, nós trabalhamos aí com o desenvolvimento de fórmulas básicas. Porém, existem situações que as funções elas são melhores para empregar em determinados casos, Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o total de camisas vendidas de janeiro até junho. Então nós sabemos aqui que se eu quiser calcular o total vendido, se nós fôssemos fazer uma fórmula básica, seria lá igual, a primeira célula aqui, ó, B4 mais C4 mais D4 mais E4 mais F4 e mais G4. Então eu colocaria, o endereço de cada célula para somar todos esses meses. Imagine se não fosse até junho, fosse até dezembro. Eu teria que colocar mais 6 células para somar. Agora imagine uma situação pior, que de repente eu quero somar 1000 valores, ou seja, eu somar 1000 células. Então, somar um a um se torna um pouco trabalhoso. Porém, existem funções que vão facilitar essa vida aí de somar uma quantidade maior de células. É aí que vai entrar as funções, tá? Então, as funções é o seguinte: sempre você vai colocar o sinal de igual, isso também. E aí você precisa saber o nome da função que você vai utilizar. Para este caso, eu vou utilizar a função soma, que é justamente a função que ela trabalha com a soma dos elementos. Aí eu vou abrir o parênteses. Por quê? Porque toda função tem um abre parênteses. E agora eu vou dizer a primeira célula que eu vou somar. Tá? Então, no caso aqui é a B4, certo? 2 pontos. Esse 2 pontos significa até, ou seja, eu começo do B4 e vou somar até a última célula, que é a G4. Observem que eu vou fechar o parênteses. Se vocês observarem, ó, ele pegou todas as células aqui, ó, e envolveu neste azul aqui, ó, tá vendo? Então ele fez esse envolvimento, indicando que nós vamos somar esse intervalo de células. Certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, digamos que eu fosse somar aqui na vertical e o último valor fosse na B1000, por exemplo. Então, eu colocaria B4, 2 pontos B1000, ou seja, o tamanho da função ela seria a mesma para uma quantidade pequenas ou uma quantidade grande de células para ser somado. Então, se eu der um Enter aqui, ó, olha lá, ó, aí ele já me deu o resultado 537. Então, nós conseguimos aí fazer a soma, tá? Porém, se você quiser também, se você acha meio complicado ficar digitando a função, eu posso clicar aqui no autossoma aqui, ó. Então, aonde eu estou aqui posicionado, que é esta célula, eu clico aqui no autossoma. Olha o que vai acontecer. Ele já constrói a função para mim, tá vendo? A única coisa que eu preciso ficar esperto é olhar esse intervalo aqui, ó. Ele começou do B5 e foi até o G5. Então tá certo. Então ele pegou as células corretas. Então aí eu não preciso digitar absolutamente nada. Só prestar atenção aqui se o intervalo está correto. Então se eu der o Enter aqui agora, ó, ele deu o mesmo resultado. Ah, Samuel, eu gostei. Então eu não preciso digitar. Eu posso usar o autossoma. Pode usar o autossoma. Fica bem mais interessante. Claro, tomando cuidado, de você observar o intervalo das células. Quer ver? Ó, eu vou somar aqui embaixo agora. Ó. Vou clicar aqui no autossoma, Então, vou clicar aqui. Observe que agora ele não pegou o intervalo que eu queria, que seria do B6, que eu estou na linha 6, até o G6. Você viu que agora ele pegou os dois, ele achou que eu tinha que somar na vertical. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou apagar esse intervalo e vou colocar o intervalo certo. Então, é B6, que é a primeira célula, 2 pontos, G6. Então, é isso que eu tenho que observar na hora que eu for somar. Então, quando eu der o Enter, perfeito, está feito aí a soma. Lembrando que a gente já expôs isso para vocês, eu não preciso fazer um por um, estou fazendo um por um só para que vocês observem essas diferenças. Eu posso, por exemplo, a partir da primeira aqui que eu fiz, a soma, eu posso vir aqui na alça de preenchimento e puxar aqui
as células. Pronto, ele já copia todas as fórmulas ali para a gente. No caso aqui da média vendida, aí eu já não vou utilizar a função soma, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é utilizar essa flechinha aqui do lado do autossoma, que aí ele vai me dar outras funções. No caso aqui, ó, é a função média. Então, o que é a média? Ele vai somar tudo e vai dividir pela quantidade de elementos. Quando eu clicar aqui em média, ele já constrói para mim. Porém, olha lá, ele pegou do B4, que é a primeira célula, até o H4. Não é o H4, é o G4. Então eu venho aqui, vou dar um clique aqui dentro, vou apagar o H e vou colocar o G. Aí ele pegou aquele intervalo certinho. Dou Enter e agora ele tirou a média, ou seja, ele somou os 6 valores e dividiu por 6. Posso clicar aqui na primeira fórmula e vir aqui no cantinho e puxar. Olha lá, prontinho. Está pronta ali a média. O máximo vendido, que é o próximo caso aqui, eu quero encontrar o maior valor vendido. Aqui é fácil, a gente bate o olho e consegue. Agora imagine se fosse 1000 células, né? Então seria mais complicado. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Vou vir aqui do lado, aqui do autossoma, e vou colocar essa função, ó, max, que é para achar o máximo. Olha lá. Ó. Mesma coisa, observar. Começa aqui do B4, só que não termina no I4. Então vou mudar aqui para G4. Quando eu der o Enter, pronto. Aí ele apareceu aqui o 134. Aí eu dou um clique aqui dentro, vou aqui no cantinho na alça de preenchimento, naquela cruzinha preta, e copio para as outras células. E aqui o mínimo vendido é a mesma coisa. Então vou lá de novo, na flechinha do autossoma, escolho o min, observo o intervalo, está B4 até J4, então vou colocar aqui G4 e vou dar um Enter. Prontinho, ó. Então ele colocou 20. Vou clicar aqui e vou aqui pela alça de preenchimento e puxar. Então perceberam, né, que no máximo ele achou os maiores valores de cada item e no mínimo ele achou os menores valores de cada item, né? Então essas funções que eu apresentei para vocês são funções mais básicas, né, que a gente pode estar trabalhando, né? Vou sugerir como exercício, né, você pode pausar o seu vídeo aí e digitar uma outra planilha. Ó. Então vou clicar aqui nessa planilha Dados e Notas, vou dar uma diminuidinha aqui na tela. Ó, então tem as notas dos candidatos, aí os nomes, as notas e as idades. Então aqui, ó, coloquei aqui algumas estatísticas. Qual foi a maior nota, né? Então vou usar a função máximo, né? Então vou clicar aqui no cantinho, vou utilizar o max. Olha lá, ó. Só que ele pegou este intervalo, tá vendo? Mas não é. Eu tenho que achar a maior nota, ou seja, a primeira nota começa aqui no B4 e a última começa no B24. Então vamos lá, ó. Vou apagar ali, B4, 2 pontos, B24. Olha lá, ó. Agora ele pegou todas as notas. Não é eu que vou encontrar a maior nota, é o sistema que vai encontrar a maior nota. Por isso eu indico, né, as células que só envolvem a nota. Então vou dar o Enter agora, então ele me encontrou que a maior nota é 95. Quer ver? Eu vou fazer aqui para a maioridade, que é o último item aqui. Ó. Então vou lá na flechinha do autossoma e vou colocar max, do mesmo jeito. Olha lá, ó. Agora ele acha que eu tenho que pegar esse intervalo. Não, eu tenho que pegar o intervalo como é a idade de todas as idades. Então eu vou deletar aqui. Então começa a primeira idade, começa no C, aí já não começa no B. Então C4, 2 pontos, C24, que é a última idade, tá vendo? E aí ele vai me encontrar qual que é a maior idade. Vou dar um Enter, perfeito. Colocou ali, achou que a maior idade, né, é 40 anos. E aí usou as outras funções, para menor é o mínimo e para média é a média. Aí vocês podem ir treinando, né? Lanço aí como desafiozinho aí para vocês. Aí você pausa o vídeo e faz aí esse exercício. Da mesma forma, ó, vou utilizar uma outra planilha aqui, que é a empresa nacional, tá? E aí vocês podem aí também estar fazendo esta planilha aí, né? Para que vocês desenvolvam bem bonitinho aí, tá bom? Ó, então tá aí as
a planilha, né? Você pode desenvolver aí, pausa o vídeo, desenvolva tudo bonitinho. E aqui, ó, nessas áreas aqui, vocês podem utilizar as funções que a gente acabou de aprender. O soma, máximo, mínimo e média, para que você possa fazer aí o cálculo. Então é isso, gente. Então essas funções básicas que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.